Ok, bom dia, vamos lá? Hoje nós vamos corrigir a atividade sobre o sujeito indeterminado, tá bom? Vou fazer uma correção aqui e se o ritmo para você estiver muito rápido, você vai lá no YouTube e diminui um pouquinho a velocidade, vai mais devagar com calma, ou então vai dando pausa, tá bom? Se o ritmo para você estiver lento, você pode estar com mais facilidade, quer dar uma acelerada, vai lá no YouTube, nos três pontinhos lá em cima, na direita, e aumenta a velocidade para 1,25, tá? Vê o que fica melhor para você. Gente, antes de começar, pegue o seu caderno, canetas, lápis e borracha. Gente, é correção, não adianta fazer correção, né? Sem pegar o seu caderno e sem ter feito a atividade antes, né? E vá para um ambiente tranquilo. Corrija a sua atividade com bastante atenção. Se não tiver feito, faça primeiro, já falei. Depois, veja como se saiu. A correção é só depois de você já ter tentado fazer sozinho, né? Se puder, use fones de ouvido para ouvir melhor as explicações. Gente, com fone de ouvido, você escuta melhor, o áudio fica mais alto, né? Porque a gente não tem aqui um equipamento, né, de primeira. E também você se concentra mais na aula, o ambiente externo não fica ali tirando a sua concentração, tá bom? Isso também te ajudará a se concentrar, beleza? Beleza, então vamos lá. Bom, gente, correção de exercício, essa número 1, eu não vou explicar mais, porque na aula anterior, que foi no Web Encontro, eu já fiz com vocês, né? Então já tem toda a explicação lá. Aí eu coloquei aqui só com as respostas para aquele aluno que, por acaso, né, um desavisado que ainda não corrigiu, que ele possa corrigir, tá bom? Então, tá aí a resposta, você já corrigiu tudo, palmas para você. Muito bem. Agora sim, vamos continuar a correção, né, de verdade, e fazer a número 2, tá? O que que diz a número 2? Faça a análise do sujeito, classificando em simples, SS, composto, SC, oculto, SO, ou indeterminado, SI. Ou seja, aqui, gente, nós vamos encontrar nessas frases dessa questão todos os tipos de sujeito que a gente já estudou até agora, os 4 tipos, tá? Aí você tem que destacar também o verbo, o predicado e o núcleo do sujeito quando tiver, né, gente? Quando for possível, beleza? Então vamos começar com a letra A. Lembrando sempre, quando a gente começa, a gente tem que achar primeiro o verbo. Qual que é o verbo dessa frase? Muito bem, fizeram é o verbo, né? Achei o verbo, eu tenho que perguntar o que ou quem para o verbo. Aí eu acho o sujeito, tá bom? Ó, os escritores e os professores fizeram uma boa conferência. Quem fizeram? Quem fez uma boa conferência? Os escritores e os professores. A minha resposta completa vai ser o sujeito da frase, tá? A resposta completa. Logo, tudo que sobrou eu vou chamar de predicado. Coloquei a barrinha aí para separar. De um lado está o sujeito, do lado está o predicado, tá bom? O predicado é a informação que eu dou sobre o sujeito, certo, gente? Terminou minha análise? Não. Quando o sujeito aparece, a gente tem que identificar o núcleo do sujeito, que é aquela palavra mais importante do sujeito. Então, gente, qual que é a palavra mais importante do sujeito? Ah, tem duas, né? Professores e escritores, porque ó, fizeram, eles fizeram. Só os professores? Não, os escritores também. Então, os dois são importantes. Então, os dois nós vamos chamar de núcleo do sujeito. Também você pode colocar NS, tá? Para núcleo do sujeito. Opa, então eu achei dois núcleos no meu sujeito. Se eu achei dois núcleos, com certeza você tem que tipo de sujeito? Um sujeito composto, ok? E você pode escrever só SC. Terminou a análise? Sim. Acertou? Ótimo. Não acertou? Corrige. Dá pausa, corrige. E agora vamos para a letra B, tá? Na letra B, um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Qual que é o verbo? Isso, pousou. Então, escreve aí, verbo. Tem que escrever, né? Ou então, Vzinho de verbo, tá bom? Gente, essa letra B, você precisa prestar bastante atenção, porque olha só. Eu pergunto para o verbo que ou quem, né? Quem pousou no fio elétrico? Aí alguns alunos vão responder assim, as andorinhas. É verdade.
Mas só que o verbo não está no singular, ó, pousou. Então, uma coisa só. O que que pousou no fio elétrico? Um bando de andorinhas. É a resposta completa, tá bom? Então, você vai dividir aqui e achou o seu sujeito, tá bom? Achei o sujeito, eu vou escrever, ó, de um lado sujeito, do outro lado predicado. E aí você vai notar, deixa eu pegar aqui meu apontador a laser, ó. Você vai notar que o verbo sempre fica no predicado. Gente, jamais deixa o verbo do lado do sujeito, tá? Verbo sempre no predicado. Pronto, dividi minha oração já. De um lado está sujeito, do lado está predicado. O sujeito apareceu. Se o sujeito aparece, eu tenho que achar a palavra mais importante dele, que é o núcleo. E eu já dei uma dica para vocês. Qual que é o núcleo? Qual que é a palavra mais importante? Eu já falei que o verbo se refere ao sujeito e o verbo está no singular. Então, apesar de que você visualiza as andorinhas pousando, né, no fio elétrico, o verbo está concordando com a palavra bando. O que pousou no fio elétrico foi um bando. Aí perguntar, tá, mas bando de quê? De andorinhas. Mas o núcleo do sujeito é a palavra bando, ok, gente? Então, você vai escrever aí núcleo do sujeito. Andorinhas não faz parte, tá? Do núcleo do sujeito. Só está especificando que tipo de bando é esse, tá bom? Então, gente, se eu só achei um núcleo, que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples, muito bem. SS para sujeito simples. Terminamos a e a B. Acertaram? Acertaram? Muito bem. Palmas para você que acertou e palmas para você que está corrigindo, prestando atenção e entendendo também, tá? Vamos para o próximo. Bom, letra C. No carnaval, dançam nas ruas os jovens e os maduros, né? As pessoas mais maduras, com mais idade. Primeira coisa, achar o verbo. Qual é? Dançam. Muito bem, escreva aí verbo ou vezinho de verbo. Agora faça a pergunta antes de errar. Se não fizer a pergunta, vai errar. Então, pergunte, ó. Dançam nas ruas os jovens e os maduros. Quem dança nas ruas? Os jovens e os maduros. Muito bem, a minha resposta completa eu vou chamar de sujeito. E tudo que sobrou, que é a informação que eu dou sobre o sujeito, eu vou chamar de predicado, beleza? Se o sujeito aparece, eu tenho que achar o núcleo. Quem é que dança? Quem pratica a ação de dançar na rua? Só os jovens? Só os maduros? Não, os dois. Então, tem dois núcleos, jovens e maduros. Então, o sujeito teve dois núcleos. Quando o sujeito tem dois núcleos, eu chamo de sujeito composto, ou apenas SC, tá? Para abreviar, se quiser. Beleza? Terminamos a letra C? Sim, não tem mais nada para fazer na C, então vamos para a D. A D diz assim, anda-se muito em São Paulo. Qual que é o verbo? Anda, muito bem, verbo andar. Aí eu pergunto, né? Anda-se muito em São Paulo. Quem que anda? Tá explícito aqui na frase? Alguém falou quem é que anda? Especificou as pessoas? Determinou quem são as pessoas que andam em São Paulo? Não. Então, o sujeito não aparece e eu não consigo identificar quem é ele. É um caso de... Isso, sujeito indeterminado. Olha a interrogação. Eu não sei quem é, eu sei que alguém praticou essa ação aí de andar, mas não identifiquei quem é, sujeito indeterminado. Logo, tudo que eu estou vendo aqui eu vou chamar de predicado. E, por enquanto, a análise acabou aí. Essa barrinha aqui, gente, ela é obrigatória nesses casos onde o sujeito não aparece? Não, não é obrigatório, tá? Mas eu gosto de colocar para você visualizar ó, que isso aqui para cá é o predicado, para cá seria o sujeito, porém não apareceu, tá bom? Entendeu? Acertou? Palmas para você também que está corrigindo, prestando atenção e entendendo. Próximo, vamos lá. Uai, as palmas apareceram antes, gente, que saco. Desculpa aí, mas vamos ficar aplaudindo até o final agora. E já passei até o verbo aqui, ó. Letra E, tocaram a campainha. Verbo tocaram, né? Que é o verbo tocar, ação de tocar. Aí você escreveu aí verbo, beleza? Quando eu identifico o verbo, fica mais fácil achar o sujeito, porque eu pergunto o que ou quem para o verbo, né? Quem praticou essa ação de tocar a campainha? Quem tocou a campainha?
Você consegue identificar só vendo essa frase, só vendo essa oração? Não, né? Então, quando eu não consigo identificar, eu sei que alguém fez, mas não sei quem, eu vou dizer que é um sujeito indeterminado, porque a frase não apresenta para a gente esse sujeito, tá bom? Então, sujeito indeterminado. Logo, tudo que eu estou vendo, eu vou chamar de predicado. E a barrinha, que não é obrigatória, mas é só para a gente visualizar ali que teria um sujeito, mas não apareceu, tá bom? Então, tudo que estamos vendo é predicado. Acertou? Uau, que lindo! Palmas para vocês. Gente, as palmas eram para ficar para o final, mas acontece, né? Errinhos aí de preparação do slide. Vamos para a letra F. Letra F. Ainda eram pequenas as casas exportadoras de cacau. Qual que é o verbo, gente? Pensa bem. Isso, eram, é o verbo ser, né? No pretérito. Elas eram pequenas. Quem eram pequenas? Resposta completa. As casas exportadoras de cacau eram pequenas, não é? Então, veja aí, vou dividir aqui, ó, sujeito, divido aqui, ó. Sujeito, as casas exportadoras de cacau. O que eu estou falando a respeito das casas exportadoras de cacau? Que elas ainda eram pequenas. Então, a informação que eu dou sobre o sujeito vai ser o predicado. Pronto, dividi a oração entre sujeito e predicado. Só que o sujeito apareceu. Quando o sujeito aparece, eu tenho que achar a palavra mais importante dele, que nesse caso vai ser... O que eram pequenas? As casas, as exportadoras ou o cacau? As casas, né? As casas eram pequenas. Então, só tem este núcleo, tá? É um sujeito grande, mas só tem um núcleo. Casas. As casas eram pequenas. Lembre-se que o verbo sempre combina com o sujeito. Então, as casas eram pequenas, tá bom? Sujeito simples, só teve um núcleo, né? SS. Agora sim, palmas para você que acertou ou que errou, mas corrigiu tudo e agora entendeu para não errar mais, beleza? Vamos para a próxima. Letra G. Criticaram a professora. Nossa, gente, como que vocês podem fazer isso? Criticaram a professora. Qual que é o verbo? Qual que é a ação? Criticaram. Muito bem, a ação de criticar. Muito bom. Achei o verbo, agora eu pergunto. Quem ou que, né? Quem criticou a professora? Gente, quem praticou essa ação? Aqui na frase tá dito? Tá explícito? Vocês estão vendo? Vocês sabem aqui pela frase quem foi que criticou a professora? Não, não aparece e você não sabe identificar quem praticou a ação. Logo, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Muito bem. E tudo que você está vendo, você chama de predicado. Acabou a análise? Por enquanto, sim, né? Depois a gente vai aprender outras coisas, mas por enquanto, sim. Letra H. Precisa-se de balconistas. Verbo. Isso, precisa, verbo precisar. Quem precisa de balconistas? Você consegue identificar aí na frase? Não, alguém precisa, né? Mas quem? Não se sabe. Então, é um caso de sujeito indeterminado, porque a oração não diz, tá bom, gente? Nesse caso, você tem que analisar o que está escrito. E aqui no que está escrito, você não sabe quem é o sujeito, então ele é indeterminado, tá? Logo, tudo que sobrou é predicado. Tá fácil, não tá, gente? Exercício é bom por isso, porque você tem que praticar para você ir acostumando, para você ir memorizando ali as informações que você está recebendo, tá? Então, acertou os dois? Agora sim o efeito funcionou. Parabéns. Uau, que lindo. Adoro quando vocês acertam. Vamos para a próxima? Ok, vamos continuar aqui na letra K, tá? Letra K. Dormimos tarde e acordamos cedo. Essa letra K aqui é especial. Vamos ver quem percebeu. Gente, qual que é o verbo? Isso, dormimos, o verbo dormir, né? A ação de dormir. Quando eu falo dormimos tarde, quem dormiu? Nós, né? Eu sei quem dormiu, eu sei quem está falando isso ali. Então, eu tenho um caso de sujeito oculto, que não aparece, mas eu sei quem é. Se o sujeito está oculto, tudo que sobrou nós chamamos de predicado. Por que a K é especial? Pode ser que algum aluno aí achou outro verbo sem ser dormir. Qual seria? Isso, acordamos.
Então, olha só, gente, aqui na letra K nós temos dois verbos. Então, o que que aconteceu? Quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Lembram-se? Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto, composto por duas orações. E agora, professor, vamos analisar as duas orações. Então, a primeira oração seria isso aqui. Deixa eu pegar meu marcador. Ó, a primeira oração seria aqui, ó, dormimos tarde. Então, vamos dividir aqui, ó. Primeira coisa, dormimos tarde. Segunda oração e acordamos cedo. Beleza? Então, aqui eu vou analisar a segunda oração. Já achei o verbo, acho o sujeito. Quem acordou cedo? Nós, né? Então, colocar aqui do outro lado que ele vai ficar apertado, né? Do mesmo jeito, nós. E tudo que você tá vendo é predicado. Não tem segredo, tá, gente? Só que nesse caso aqui, não se preocupem que eu não vou colocar no nosso teste, assim, em caso de período composto, não, tá? Foi só para mostrar para vocês que na prática, no dia a dia, nos textos normais, a gente vai tirar uma oração no meio de um período grande, tá certo? E aí é só analisar oração por oração, beleza? Acertou? Vamos para a letra J. Quer dizer, nesse caso aqui, eu tenho certeza que vocês vão ter que dar um pause aí para corrigir, tá? Dá um pause, corrige, pronto? Então, vamos lá. Letra J. Come-se muito bem naquele restaurante. Qual o verbo dessa oração? Come, muito bem, verbo comer. Aí eu pergunto o que ou quem para o verbo, para achar o sujeito, né? Quem come muito bem naquele restaurante? Ah, professora, pela frase não dá para saber, não. Ele está falando assim, de modo geral, as pessoas comem bem naquele... Ah, sim, então é um caso de sujeito indeterminado, né, gente? Porque eu sei que alguém pratica essa ação, mas eu não determinei quem foi que praticou essa ação, né? Fica ali de modo geral ou fica sem identificar o personagem ali, o sujeito que está praticando a ação, tá certo? Então, sujeito indeterminado, tudo que aparece, então, para a gente é a informação desse sujeito, né? Então, eu vou chamar de predicado. Só tem esse verbo mesmo, pronto, acabou a análise. Acertou a letra J? Ótimo. Vamos para a letra I. E tá, aí era para ter ido antes, né, gente? Já ficou misturado aí. Vocês organizem aí no caderno de vocês, né? Falaram mal de você. Opa, verbo. Falaram, verbo falar, certinho, escreve aí verbo. Quem falou mal de você? Te contaram? Não, só contaram a história, né? Mas não contaram ali o autor, não, né? O criminoso, só contaram o crime, não entregaram o criminoso. Então, você não sabe, sujeito indeterminado, beleza? Tudo que você sabe é só informação, então é o predicado. Tudo que você está vendo é o predicado. Certinho? Fácil? Acertou? Espetacular! Palmas para vocês. Ok. Questão número 3. Analise a oração abaixo, depois julgue se os itens são verdadeiros ou falsos, ok? Gente, isso aqui é uma questão para treinar antes de fazer o teste, porque no teste vão ser, assim, questões objetivas, né? Você vai ter que analisar direitinho antes, para depois marcar o X, né? No caso, a bolinha, né? Então, nada de pressa de chegar e ver o negócio que é para marcar, já marca logo sem pensar. Não, você vai pegar o seu caderno, vai fazer as anotações no seu caderno, anota a frase, analisa, igual eu te mostrei, acha o verbo, igual nós vamos fazer aqui. Depois que eu fizer a análise direitinho, do jeito que a professora ensinou, é que eu vou ler as alternativas para marcar o X. Senão, vocês vão errar, viu? Olha o que eu estou avisando. Então, vamos lá, vou analisar primeiro. Reprovaram alguns autores esta história. Primeira coisa que eu tenho que achar o verbo. Qual é? Reprovaram. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu marcador rapidinho. Reprovaram alguns autores esta história. Eu pergunto... Opa, deixa eu escrever verbo, né? Vezinho de verbo. Se quiser só o V, pode. Quem reprovou, gente? Peraí. Alguém reprovou alguma coisa. Estão entendendo aqui o contexto? Ó, reprovaram alguns autores esta história. Então, veja só. Quem reprovou o quê? Alguns autores reprovaram o quê? Esta história. Entendeu agora a frase? Vê que ela ficou fora de ordem, então você tem que analisar. Quem reprovou o quê? Quem praticou a ação? Alguns autores. Então, aqui eu achei o sujeito, tá? Como que eu vou marcar, então, professora? Assim, tá bom? Dividir ali, ou o sujeito ficou no meio do predicado. Então, eu vou colocar aqui sujeito e tudo que sobrou eu vou chamar de
predicado. Assim que você tem que fazer, beleza? Achei o sujeito, achei o predicado. Aí, gente, olha só, o sujeito apareceu. Se o sujeito apareceu, tem que ter um núcleo. Qual que é o núcleo? Quem que reprovou? Foram os autores ou foram os alguns? Autores, né? Foram eles que reprovaram. Então, aqui, ó, o substantivo geralmente é o núcleo, tá, gente? Então, anote aí, autores é o núcleo do sujeito. E se o sujeito só tem um núcleo, eu vou chamar de sujeito simples. Pode colocar só SS se quiser. Pronto, analisei. Acabou a questão? No caderno, sim. Agora você vai lá para o formulário para analisar e não errar, tá? O sujeito é indeterminado, letra A. Não, eu já vi aqui que o sujeito é simples, então a letra A é falsa. F. Letra B, o sujeito é simples? Opa, eu tenho certeza, eu fiz a análise antes, então, verdadeiro. Muito bem. O sujeito é oculto? Não, gente, ele é simples. Se é simples, não é oculto. Então, falso a letra C. Letra D, história é o núcleo do sujeito? Não, aqui, ó, história está no predicado, eu já sei que o núcleo do sujeito é autores, então a letra D está falsa. E ali, autores é o núcleo do sujeito? Sim, com certeza. Tá vendo? Quando você analisa, você não erra. Se você for ler aqui as questões antes, vai te confundir, sabe? Pode te induzir a erro. Então, gente, não lê as alternativas antes. Faz a análise primeiro, aí depois você vai ter certeza na hora de marcar as alternativas. Belezinha? Entenderam? Acertaram? Então, gente, ó, revisa, tá, o conteúdo. Se você errou, parabéns, você corrigiu, parabéns, você acertou, parabéns, você prestou atenção. E o mais importante é que você tenha aprendido. Você vai precisar desse conteúdo ano que vem, tá? E também no futuro, aí você vai ver que você vai precisar disso de novo. Então, vamos lá. Pronto, correção feita. Agora, se sentiu dificuldade, refaça o exercício no caderno e depois volte para conferir se acertou. As que tiver errado, refaça de novo, até acertar. É assim que estuda, gente. Faz as que errou de novo, para ver se você entendeu e vai acertar na próxima, tá? Assim ficará bem mais claro para você e você vai acertar as questões na prova também. Belezinha? Então, terminamos essa correção. Beijos e até a próxima.